tenho que pedir um tempo para depois eu voltar a falar, ou voltar a escutar. Mas eu queria que você fosse anotando aquilo que você fosse tendo de ideias sobre você, sobre o seu casamento, seu relacionamento. Eu tenho um adolescente de 18 anos que eu atendo, e a queixa dele é: eu quero conversar com a minha mãe, e a minha mãe está sempre no celular, com as amigas. Você tem um adolescente querendo falar com os pais e ele não vê espaço para isso, porque a mãe está o tempo todo com as amigas. E aí, conversando com essa mãe, ela reconheceu e falou: é verdade, eu tenho que me exercitar nisso. Quando ele chegar em casa, formos fazer o lanche da tarde, eu vou deixar o celular e vou conversar com ele. Uma coisa básica, uma coisa simples, que resolve um monte de problema dentro de casa. Tá? Segundo ponto, queridos, que Tiago também aborda é tardio para falar. Seja lento do falar. Né? Tira o 2.0, né? Põe no 0.8. Fala devagar. Respira. Não sai respondendo logo o que o outro já disse e você já vai respondendo. Muitas pessoas falham na comunicação porque enquanto estão ouvindo o outro, já estão pensando que vão falar. Aí nem espera o outro acabar de falar e já vai. Então Tiago está dizendo: olha, você quer se comunicar bem? Espera um pouco. Deixa o outro falar. E aí você depois fala. No seu tempo. E de forma lenta. Lenta, por quê? Porque quando falamos muito rápido, nem todo mundo consegue acompanhar a velocidade do seu pensamento. E quando o outro não consegue acompanhar, ele pode perder algumas coisas que você está dizendo. E a comunicação não vai ser eficaz, não vai ser inteligente. Então, queridos, vacilos que a gente vivencia na nossa comunicação, no nosso dia a dia, são coisas simples a serem acertadas, mas necessárias. Tá? Número 3 ali, não se recolha irado ao leito, resolva as ofensas do dia, fale a verdade em amor. Falem a verdade em amor. Ou seja, quando o Tiago fala, demora a ficar com raiva. E quando você ficar com raiva, resolva logo. Né? Resolva logo. Assim como você tem que ser tardio para falar, ele fala que você tem que ser o contrário com relação à raiva. Você tem que demorar a falar, mas só você tem que ser rápido em resolver a raiva. Porque a raiva acumulada, o que ela faz? Ela inflama. Se acontece algo comigo com a minha esposa hoje, eu fico chateado, eu fico irado, e eu não trato isso. Amanhã essa raiva vai embora dentro de mim? Não. Depois de amanhã ela vai embora? Não. A tendência é que depois de amanhã aconteça uma outra coisa que agregue, acumule dentro de mim uma raiva maior. Então Tiago diz, olha, resolva logo. E nós vamos ter, né, na palavra dizendo, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Resolva hoje, querido. Se algo aconteceu no seu dia que não te agradou, no seu relacionamento com o seu cônjuge, antes de dormir, leve para o outro, responda para o outro, diga para o outro o que aconteceu. Porque muitas vezes nos calamos, deixamos a coisa passar, e o outro nem sabe que ficou com raiva. O outro nem sabe que ficou chateado, o outro nem sabe que aquilo que você falou ficou guardado ali como uma mágoa. Então é necessário que você fale, que você expresse aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Tá bem? Então, olha, aconteceu algo entre vocês hoje, e você não gostou. Vai lá e fala. Fale de uma forma agradável para o outro ouvir, mas fale, não deixe de tratar, de resolver no próprio dia. Se você não falar, o outro não vai adivinhar. Se você não disser, eu fiquei chateado, porque você não olhou para mim enquanto eu falava com você, se você não falar isso, o outro não vai adivinhar. O outro não vai ter a percepção do que você está sentindo, porque ele não é responsável por descobrir o que você está sentindo. Se você não fala, o outro não vai adivinhar. Então, não se recolha irado ao leito, resolva as ofensas do dia, fale a verdade em amor. Você pode ler comigo Provérbios 15, 28?
As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. Você vê a importância da Bíblia na sua vida? Você vê a importância da Bíblia no seu dia a dia? Se você é alguém que lê a Bíblia e você lê a Bíblia com uma certa, um plano de leitura, que você lê Provérbios, por exemplo, uma vez por ano, você vai chegar nesse versículo e você vai falar assim, gente, as pessoas corretas, elas pensam antes de responder, né? Então, por que eu estou falando assim, respondendo tão reativamente? Isso depõe contra mim. Se eu sou uma pessoa reativa que ouve uma coisa e já responde, eu estou sendo colocado aqui nesse provérbio como uma pessoa que não é correta nesse aspecto. As pessoas más é que respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente abstrai dali coisas importantes para a nossa prática conjugal, para o nosso relacionamento. E eu posso ouvir isso, ler isso na palavra de Deus e já tirar uma conclusão para mim. Eu preciso pensar antes de responder. Eu preciso agir com inteligência. Por quê? Porque as pessoas que respondem logo, que têm pressa em responder, elas causam problemas. Você já se viu em algum problema com seu cônjuge, porque você falou demais? Você já se viu com alguma situação aí, porque você respondeu com raiva? Pensa bem. Situações que você poderia ter deixado passar um tempo e falar depois, mas só que você falou com raiva, e você gritou, você levantou o tom de voz, e aquele problema que antes tinha um volume, agora ele é 2 vezes maior, 3 vezes maior. Portanto, pense antes de você responder, porque as suas palavras podem causar problemas. Número 4, queridos, não use do silêncio para frustrar o seu cônjuge. Essa é uma forma de deixar o outro com raiva, né? Essa é uma forma da gente incomodar o outro, quando quer de propósito. Eu não vou falar nada. Pode falar que eu vou ficar quieto. A pessoa quer ouvir uma resposta, mas eu não vou responder. Eu não vou. Eu vou deixar ela banhado ali, como é que é? Em banho-maria, né? Cozinhando em banho-maria. A esposa vem falar sobre um assunto e a pessoa simplesmente se isola, ignora. O que nós estamos vendo aqui é que esse silêncio, muitas vezes era utilizado como forma de manipulação entre marido e esposa. Eu tenho uma característica com a minha esposa de não responder rápido. Né? Então, ela fala alguma coisa comigo, eu fico um pouquinho ali em silêncio, sem dar resposta. E aí, se ela não estiver olhando para mim, ela acha que eu estou ignorando. Entendeu? Se eu simplesmente faço silêncio, mas ela está olhando para outra coisa, ela está achando que eu estou ignorando, mas eu estou pensando. E ela fala amor, calma, eu estou pensando, o que eu vou responder para você? Geralmente alguma situação com os nossos filhos que a gente tem que resolver. E aí, se eu não expresso para ela, olha, eu estou pensando, ela pode achar que esse silêncio aí é para chateá-la, de propósito. Porque a gente tem, né, a gente tem uma habilidade de alfinetar o outro, não tem? No casamento, a gente não tem aquela capacidade, tipo assim, ela fez aquilo, agora eu vou fazer isso. A gente tem uma capacidade de, uma maldade carnal da natureza humana, de revidar, de pagar com a mesma moeda. A gente tem essa capacidade, queridos, que vem com a nossa natureza caída, pecaminosa. E o silêncio num relacionamento conjugal, muitas vezes ele é utilizado para fazer isso com o outro, para ferir o outro. E sabe, não tem uma coisa pior do que você ignorar o outro. Não tem coisa pior para
romper uma comunicação entre um casal, num casal, do que ignorar. Às vezes, é preferível uma fala ríspida a ignorar o outro. A pessoa falar e o outro fingir que não está ali. E essa é uma forma, esse silêncio, é uma forma que muitos casais usam para querer atingir, para querer atacar, para tratar o outro com desprezo. Tipo assim, o que você está falando não tem valor nenhum para mim. Então, queridos, na comunicação inteligente, a gente precisa tomar cuidado com esse silêncio, porque o silêncio, ele pode comunicar várias coisas, sobretudo o desprezo ao outro. Então, não deixe essa forma tomar conta de você. A querida ali levantou a mão, né? Quer falar? Pode falar, querida. Uhum. Exato, é uma forma de atacar o outro, né? É uma forma maliciosa de atingir o outro. Isso expressa, comunica desprezo, insignificância. O que você fala não tem importância para mim. Então você fala e eu simplesmente ignoro. Esse estado, queridos, quando chega o casamento a esse estado, o casal precisa entender que se não melhorar essa comunicação, eles não vão perdurar por muito tempo. Se não melhorar a comunicação, se continuar usando do silêncio para ignorar o outro, para atingir o outro, isso vai um crescente a ponto de haver um rompimento, né? Então, cuidado com esse aspecto. De novo, se você percebe no seu relacionamento a presença desse silêncio, muitas vezes na conversa de vocês, fique atento a isso. Não deixe isso crescer. Não deixe isso alcançar um tamanho maior. Corrija isso na sua vida. Corrija. Reconheça, às vezes eu faço isso. Exatamente para atingir. Não é um silêncio para vocês, não é o tardio para falar, então estão entendendo a diferença? Não é você ser tardio para falar, é você não falar com intenção de ofender o outro, ferir o outro, rejeitar o outro, ignorar o outro. Cuidado com isso. E você quem vai poder discernir, né, se você tem usado esse recurso ou não. O próximo slide, por favor. Número 5, a gente tem aqui o provérbio 17:14. Olha só que precioso. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Não é verdade, gente? O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. Ó, para logo antes que o negócio piore. Isso para defender ali o ponto 5. Não se envolva em desentendimentos. Não se envolva em desentendimento com seu cônjuge. Seja inteligente. Não seja ignorante. Se você sabe que aquele assunto vai crescer, vai esquentar, vai evoluir para um problema, um desentendimento, não entra nessa briga. Olha a rachadura abrindo. Para logo, antes que a coisa continue, cresça, e depois o resultado disso é a barragem quebrando toda, a água descendo com tudo, carregando tudo que vê pela frente. Gente, não tem coisa pior do que uma briga no casamento, do que um marido e uma mulher brigando, e tendo que ficar debaixo do mesmo teto, e tendo que encarar o outro no dia seguinte. Tem coisa pior não, gente. Quando você briga com um amigo, com um irmão, brigou ali, cada um foi para o seu canto. Agora, você brigar com sua esposa e você ter que dormir no mesmo quarto que ela, aquele climão chato, né? E todo o trabalho que tem que fazer depois para reconciliação, para conversar, para pedir perdão. Aqui, seja inteligente. Viu o negócio rachando?
Para logo, antes que o desentendimento cresça. Entendeu? Para logo. E você conhece o seu cônjuge, você sabe. Eu sei quando o negócio sinaliza a luz amarela ali na conversa com a minha esposa. Eu sei. Você sabe também. Quando que você fala uma coisa, o outro já responde, você, opa. Gente, não queira comprar briga. Dá um passo para trás. Percebeu que o clima mudou? Percebeu que o semblante do outro ficou diferente? Dá um passo para trás, não entra na briga, porque depois é pior de sair. É muito pior quando a coisa piora, quando a coisa fica pior na conversa. E aí o número 6 diz o quê? Não responda com uma ira descontrolada. Não responder com ira. Assim como a gente falou na conversa com os filhos, na educação com os filhos e na hora de você corrigir, não fazer com ira, porque a gente sempre erra. Quando a gente vai motivado pela ira, corrigir os filhos, a gente sempre erra na mão. A gente sempre exagera na correção. Porque quando a gente está irado, quando a gente está sob essa desregulação emocional, a gente não consegue aplicar a força que deveria. A gente não consegue empregar a palavra sábia. Quando a gente está movido pela ira, quando a nossa emoção está desregulada, a nossa tendência é falar palavras que destroem. A nossa tendência é usar palavras num tom de voz mais alto. E o outro que está escutando vai fazer o quê? Vai querer se defender, vai querer se proteger. E geralmente se protege atacando. Geralmente a proteção, autoproteção, quando eu estou conversando com alguém, essa pessoa está falando comigo com raiva, com ira, com palavras duras, a minha tendência é o quê? É debater, é me defender contra-atacando. Então, queridos, nós precisamos, de novo, usar da inteligência. Assim como eu percebo o outro com um semblante diferente e eu volto, dou um passo para trás, eu preciso olhar para dentro de mim e perceber, eu não estou bem hoje para ter essa conversa. O meu dia hoje foi ruim. Eu não vou conversar sobre um assunto delicado em casa, porque eu não estou bem. Eu não estou emocionalmente regulado. A chance de eu falar de um assunto com minha esposa, com seu esposo, e o negócio dar ruim é muito grande quando a gente não está bem com a gente mesmo. Você imagina, você passou um dia inteiro lidando com problemas, resolvendo situações lá no seu trabalho. Você chega em casa cansado, com a mente pesada, enfrentou um monte de gigante lá no seu trabalho. Aí você chega em casa, aí seu cônjuge quer conversar com você sobre um problema que está vivendo com seu filho lá na escola. Não é o momento para ter a conversa, porque o outro não está em condições emocionais. Você tem que chegar, o seu marido, sua esposa chega em casa, você tem que olhar para essa pessoa primeiro. Percebe como é que ela está. Faz uma leitura inicialmente, sabe, do semblante, uma leitura corporal. Antes de falar, antes de levar assuntos de maior relevância como casal, olhe para essa pessoa primeiro. Vê se ela tem condições de conversar sobre uma situação problemática, depois de um dia inteiro de pressão. E aí você pode perguntar assim, vem cá, mas quando é que eu vou conversar? Eu tenho que conversar, eu tenho que falar desse assunto com meu cônjuge. Sim. Quando é que eu vou conversar? Combina. Conversa sobre quando conversar. Dialoguem, combinem, olha, tem um assunto que eu preciso tratar com você. Mas eu estou vendo que você não está bem agora. Vamos conversar sobre isso amanhã, antes de você sair do trabalho? É um assunto que dá para esperar amanhã de manhã? Espere. Evite ter conversas mais difíceis na parte da noite, com seu cônjuge, com seus filhos. Evite dar notícias ruins à noite, se você puder esperar.
Porque à noite a pessoa vai ficar remoendo aquilo, talvez vai perder o sono, vai ficar cansada no dia seguinte, vai estragar a noite da pessoa, porque aquela notícia ruim vai ficar ali, ó, voltando, remoendo. Então, evite falar de coisas difíceis, que exijam maior atenção, energia, reflexão à noite. Certa vez eu estava lendo um livro sobre gestão de tempo, e a pessoa falando que ela toma, na empresa dela, ela reserva as primeiras 3 horas do dia para tomar as decisões mais importantes que ela tem que tomar. Porque nas 3 horas iniciais do dia de trabalho é quando ela está com a mente mais arejada, quando ela está com mais disposição, está mais descansada, com a atenção mais focada. Então ela vai deixar para resolver as coisas mais importantes, tomar as decisões mais estratégicas nas 3 primeiras horas do dia. É sobre isso que eu estou falando para você cuidar lá na sua casa. Tem uma conversa mais séria? Não faz de noite não. Deixa para outro dia de manhã. E fala com seu cônjuge, combina. Comunica, olha, eu preciso conversar com você, mas acho que agora não é o melhor momento. Vamos ser sábios na nossa comunicação. Eu acho que não é o momento, amanhã a gente pode conversar. Podemos tirar amanhã aí um momento antes do nosso café ou durante o café. Entendem, queridos? Isso é termos uma comunicação inteligente. E não simplesmente deixar a vontade de falar, tomar conta e sair falando de qualquer jeito, em qualquer hora, de qualquer maneira. O resultado dessa conversa é muito diferente. Quando você se planeja, quando você se organiza, quando você escolhe o momento certo de falar. A irmã ali levantou a mão para fazer aquele comentário. Se alguém mais quiser também agregar, tá bom? Fazer algum comentário. Pode ficar à vontade também para sinalizar, tá bom? Quando estiver sem razão, admita-o e peça perdão. Quando estiver sem razão, admita, peça perdão. Pensa aí, quando foi a última vez que você pediu perdão ao seu cônjuge? Para você pensar. Quando foi a última vez que você precisou reconhecer que estava sem razão e que você estava errada, e você foi até o cônjuge e falou assim, ó, eu estava aqui pensando melhor, aquilo que eu disse ali não estava certo não. Eu pergunto quando foi a última vez, sabe por quê? Porque todos nós erramos. Quem é que não erra? Todo mundo sabe disso. Quem é que não erra, né? Todos nós somos falhos, mas quando fala assim, tá, e quando foi a última vez que você errou? Deixa eu ver, será que eu erro? Será que eu já fiz algum erro? Será que eu já falei com raiva com meu cônjuge alguma vez? Será que eu já julguei aquela fala da minha esposa? Será que eu desrespeitei com a minha conversa? Enfim, então pensa aí, quando foi a última vez que você errou? E aí, quando foi a última vez que você pediu desculpas? Né? Eu tenho uma grande dificuldade na comunicação, que é falar de forma direta. Que chega a ser ríspida algumas vezes, sabe? Eu vou te dar a palavra, tá? Só finalizar essa. Então, eu vou muito direto e às vezes acaba ferindo. Então, minha esposa, tadinha, que sofre com isso, porque ela é a pessoa mais próxima, é a pessoa que eu tenho maior transparência na vida, maior verdade, uma relação muito transparente. Então, às vezes, ela fala uma coisa e eu digo algo e ela fica calada, assim, eu já olho, falei mal. Falei o que tinha que falar, mas da forma errada. Falei mal. E aí é quando eu tenho que falar para ela, amor, desculpa. De novo, né? Eu mesmo, né? De novo, né, amor, desculpa. Porque essa é a minha dificuldade. Uma dificuldade que eu luto há anos. Está bem melhor do que há 20 anos atrás, com certeza. Bem melhor do que 20 anos, mas eu ainda continuo lutando com isso. Sabe, uma estrutura muito arraigada da família que eu tive de origem, de um pai muito duro no falar,
E eu acabei aprendendo esse padrão com ele, e às vezes eu repito com a minha esposa. E aí, porque eu quero ser tratado nisso, eu falo, amor, de novo, né? Me desculpa. E ela já sabe, já me conhece e fala, tudo bem, amor, eu te entendo, eu te entendo. Eu sei que você tem essa dificuldade, né? Sim, querida. Sempre se acha certo, né? Uhum. É, se essa pessoa tem um amigo, ela disse assim, no relacionamento é comum uma pessoa sempre ter a razão, sempre ela está com a razão, sempre está certo ou está sempre errado, né? É claro que é um relacionamento disfuncional, essa característica. Aí ela falou, o que tem que fazer? Tem que procurar um terapeuta? Eu diria assim, mano, se tiver um amigo chegado, nem precisa de terapeuta, esse amigo pode falar, ó, cara, você já percebeu que você está sempre certo, sua esposa sempre errada? Então talvez um amigo possa ajudar a abrir os olhos dessa pessoa. Talvez um ambiente da célula, um ambiente de convivência, as pessoas vão conhecendo as outras, né? E aí, às vezes, um casal tem a liberdade de conversar com outro casal. Talvez não precise chegar no terapeuta. Eu digo, querida, que muitas situações que a gente vive nas relações poderiam ser resolvidas na própria igreja, na própria relação entre os irmãos da célula. Muitas questões, se a gente usasse alguns princípios bíblicos, como fale a verdade em amor. Se você vê o seu irmão errando, vá até ele e mostre o seu erro. Palavras que Jesus nos ensina e que muitas vezes a gente não utiliza no nosso ambiente da convivência da igreja. E aí a pessoa, ela vai se vendo sem alguém para conversar, sem confiar em alguém para falar, e ela vai procurar um terapeuta porque sabe que o terapeuta é alguém que tem um compromisso ético, né? Então, o terapeuta é uma opção, mas não precisa ser a primeira, né? Se tiver um amigo, se tiver um relacionamento saudável na própria célula, se essa pessoa tiver humildade para ouvir alguém falar com ela do erro dela, entende? Sim, obrigado. Sim, eu tenho um lema de sempre estar melhor a cada dia, né? E eu penso que ainda tem muito a crescer, todos nós. Então, queridos, quando foi a última vez que você precisou admitir um erro? Eu espero que essa conversa aqui esteja gerando em você o desejo de chegar em casa e poder conversar com seu cônjuge. Falar, olha, ouvindo lá o Andriele, eu percebi uma coisa, que eu sou muito reativo na minha fala. Eu percebi que eu não dou tempo para esperar você chegar e te perceber. Você chega em casa, eu já vou soltando tudo que eu tenho que falar. Eu desejo no íntimo do meu coração que você chegue em casa pelo menos com uma coisa para você falar assim, meu cônjuge, eu entendi uma coisa lá que eu preciso melhorar. O que eu quero que você não faça, no fundo do meu coração, chegar lá e falar, você está vendo? Você ouviu ele falar? Você ouviu lá o que ele falou? Está vendo? Isso aí eu espero que você não faça quando você chegar em casa. Mas eu espero muito mesmo que você olhe para si e fale. Uma coisa ali, uma coisa, ó, o André ele falou 3 horas, né? Falou pra caramba. Mas uma coisa eu peguei para mim. E é isso que eu quero corrigir. Se você sair daqui com essa coisa na sua mente, eu já vou sair, já vou ficar satisfeito do meu propósito, da minha intenção de estar aqui com vocês. Olha só, 2 versículos que falam sobre perdão. Acima de tudo. O número 8, né? Quando seu cônjuge confessar um pecado, perdoe e deixe para trás. E aí tem 2 versículos que nos apoiam nessas ideias. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. O amor perdoa pecados.
Nós somos alvo disso em relação a Deus. O amor de Deus nos alcança e nos perdoa todos os dias as nossas falhas, os nossos pecados. E porque Deus me ama e me perdoa, eu também perdoo ao meu cônjuge, a quem eu amo, com quem eu escolhi viver, fazer uma aliança. Porque eu amo essa pessoa que está comigo, caminhando comigo nessa história de vida. Porque eu amo essa pessoa difícil, porque eu amo essa pessoa cri-cri, porque eu amo essa pessoa enjoada, porque eu amo essa pessoa que fica vendo detalhe o tempo todo, essa pessoa detalhista. Porque eu amo essa pessoa, eu perdoo. Assim como Deus me perdoa e eu sou perdoado. Então, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Em seguida, Provérbios 17:9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto faz o quê? Estraga a amizade. Por isso que o número 8 fala o seguinte: olha, quando o seu cônjuge chegar e confessar um pecado, um erro, perdoe o seu cônjuge. Perdoe, deixe para trás, não fica lembrando, não fica jogando na cara de novo. Não faz isso, porque quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Você quer estragar o seu casamento? Você quer estragar? Fica voltando para o passado toda hora, lembrando as coisas que aconteceram, atacando, acusando o outro, trazendo culpa, remoendo a lambida. Você quer estragar o casamento? Fica fazendo isso, sabe? Agora, você quer fazer esse casamento ser saudável, igual uma amizade legal? Perdoe, deixa para trás, né? Então, meu amado, se o seu cônjuge chegar e falar assim: olha, o André ele falou uma coisa lá que eu entendi para mim. Eu quero te pedir desculpas, porque eu tenho feito algo, tenho falado algo. Tá bom. Deus te abençoe, você está perdoado, você está perdoada. Eu aceito, né, o seu pedido de desculpas. Entende? E depois disso, tendo falado isso, tendo feito essa reconciliação, essa conversa, amanhã, outro dia, não vai falar de novo. Entendeu? Depois, semana que vem, quando acontecer uma situação nova, não, mas você, não, deixa o passado para lá. Não fica trazendo de volta coisas que já foram tratadas. Agora, não foi tratado, não foi conversado, aí é preciso tratar. Coisas do passado que não foram conversadas, não foram trabalhadas, você tem todo o direito de trazer para o hoje e falar: olha, a gente precisa conversar sobre aquela situação que aconteceu. Entendeu? Aí você pode, de repente, pedir ajuda, pode contar com o apoio de alguém, de um casal amigo, de um casal conselheiro, do Ministério de Família, dos pastores da igreja, para tratar algo que você guarda aí no seu íntimo que te machuca ainda, porque não foi perdoado. Agora, aquilo que já foi conversado, aquilo que já foi trabalhado entre vocês, não traz mais o assunto à tona. Quando vier na sua mente o pensamento, quando você lembrar daquela situação, você é inteligente, então você não vai falar, você só vai pensar e vai dizer: já foi perdoado, ficou para trás, não é mais para ficar repetindo isso. Vamos para o próximo, e caminhando aí para o último slide. A gente vai até que horas, pastor? 6h15? 6h15? Evite resmungar. Já falamos, já sabemos tanto da murmuração, como que ela faz mal para o relacionamento, como que é ruim você estar do lado de uma pessoa que só reclama. É muito ruim. É muito ruim você ficar numa casa em que você chega e só tem reclamação. É a comida que não está muito bem passada, ou o arroz que está sem sal, a roupa que não foi guardada no lugar. É chato. É chato você conviver com uma pessoa que só reclama, que clama para si o tempo todo, reclama e clama e clama e fica só pedindo e clamando para si, reclamando, murmurando, resmungando.
E nós, queridos, precisamos desenvolver um olhar diferente disso, um olhar que ao invés de ver o que não tem, é ver o que tem e agradecer pelo que tem, validar aquilo que é. Então, se o cônjuge, ele não é aquilo que você gostaria, mas ele tem outras coisas valorosas e virtudes que você pode afirmar e pode validar. Se o seu cônjuge, ele é alguém que faz algo que você não gosta, mas para pensar, tem outras coisas que esse cônjuge faz que eu gosto? Né? Por que dar atenção e colocar o foco somente naquilo que falta? E não colocar a atenção naquilo que já é, que já tem? Sabe? Com certeza, um casamento pode tornar um ambiente muito mais gostoso de conviver se a gente passar a validar e valorizar aquilo que o outro já é, ao invés de ficar clamando e reclamando por aquilo que essa pessoa ainda não é, né? Você pode dizer, olha, eu gostaria muito, sabe, que você fosse assim, que você fizesse assim, eu gostaria, porque você está expressando o que você quer, a sua preferência, mas você não pode exigir do outro que o outro seja como você quer, que o outro faça como você prefere. Exigir não, reclamar não, mas pedir, sim. Eu posso pedir. Eu posso pedir para minha esposa que ela deixe a toalha pronta lá, ela vai, tira a toalha e põe no varal, né? Na hora de tomar banho, a toalha não está lá. Eu deixei esticada no box, mas no box não está bom para ela, então tem que ficar lá no varal. Aí eu peço, ó, tudo bem, você prefere que fique no varal, eu prefiro que fique aqui no box, porque já está na minha mão. Você poderia, depois que você estender lá no varal, trazer para o banheiro de volta? Vou tentar. Aí ela fala, vou tentar. Aí no outro dia, a toalha está lá no varal, porque ela não trouxe para o box. Eu tenho que obrigá-la a deixar no box? Como é que a gente vai resolver isso? Será que eu posso aceitar o fato de que está lá no varal e eu olhei, poxa, não está aqui? Eu vou lá e pego. Vai demorar 1 minuto do meu dia para eu ir lá no varal e pegar a toalha que ela estendeu porque ela achou que fosse melhor. Agora, eu vou brigar por causa disso? Vale a pena a gente brigar por causa disso? Falem para mim, vocês acham que vale a pena? Eu criar uma briga com a minha mulher porque eu quero que a toalha fique no box. Olha, comunicação o quê? Inteligente. Eu vou entrar numa briga, numa discussão com a minha esposa porque ela prefere a toalha no varal e eu prefiro no box. Não vou, gente. Não é inteligente. Está entendendo? Agora você aí pensa em alguma coisa que você fica de picuinha com seu cônjuge. Aí ao invés de você olhar para mim, para o meu exemplo da toalha, olha para você, como é que fica lá na sua casa? O que é que o outro faz que te desagrada, que não é do seu jeito, e que você fica insistindo, querendo mudar o outro, querendo que o outro faça igual a você? É aí que você tem que adotar. Eu preciso aceitar o jeito do outro, que é diferente do meu. E eu escolho não brigar para que prevaleça o meu jeito. Eu escolho não brigar porque eu não quero minha casa, esse ambiente de resmungação, de reclamação, de briga. Eu quero que a minha casa seja um lugar de paz, tranquilo. Então você pode escolher aí. Você pode olhar e falar, tem uma coisa lá em casa que é motivo de briga e é bobeira total. Aí você vai pensar. E você que vai decidir, tá bom? Não lance a culpa sobre a outra pessoa. Aí tem ali 2 exemplos que eu acho importante a gente destacar. Use frases que se iniciam com eu. Ao invés de falar você, eu estou com raiva. Eu estou triste. Eu estou chateado com você. Eu estou magoado. Eu estou agradecido e contente. Qual é o comum, gente? Você me deixou magoado, porque você é o quê? Você me chateou. Quem chateia não é o outro, sou eu mesmo. Eu é que fico chateado com o que o outro faz. Então quem é responsável pela chateação? Eu. E quando a gente faz essa fala, trazendo para o eu estou assumindo a responsabilidade.
e não estou culpando o outro pelo meu sentimento. Aí a gente pode, por exemplo, iniciar com frases com você, ou evitar iniciar essas frases com você. Você me chateou. Evitar isso. Sempre eu me senti chateado com você. Percebe a diferença? Ao invés de falar, você me feriu com essa palavra, eu me sinto ferido com essa sua fala. Eu estou falando do meu sentimento. Eu estou falando de como eu me sinto e não como culpando você por ter me feito sentir assim. Né? A minha esposa falar, Andriele, quando você fala assim, você me ofende. Eu me sinto ofendida quando você fala assim. E aí quando eu vou me responsabilizar pela minha forma de falar, para que eu não cause nela um sentimento ruim nela. Então, queridos, assuma a responsabilidade dos seus sentimentos, das suas emoções. Se alguém chegar a atacá-lo verbalmente, criticá-lo ou culpá-lo, não replique na mesma moeda. É a máxima, né, do nosso Senhor Jesus, não pague, né, com a mesma moeda. Se alguém der um tapa na sua face, vire o outro lado. Ou seja, se alguém te criticar, se alguém atacar você verbalmente, não haja igual essa pessoa, não responda na altura dessa pessoa. Seja mais maduro do que essa pessoa. Esteja mais maduro mesmo. Ao invés de você gritar igual o outro gritou, ao invés de você responder a uma crítica querendo se defender, só ouça. Deixa a pessoa falando, depois ela vai parar para se ouvir e vai ver a bobagem que ela fez. Agora, se você responder com crítica também, se você quiser falar bravo, gritar, aí você está se igualando e aí os dois estão errados. Os dois vão vacilar. Né? Procure compreender a opinião do seu cônjuge. Procure compreender a opinião do seu cônjuge. Olha só, gente, nós vivemos um tempo em que as pessoas não estão abertas a ouvir opiniões diferentes das suas. Nós vivemos um tempo em que a gente tem que, todo mundo, pensar igual. Então, a gente perde aqui a capacidade de compreender a diferença no outro. A gente perde a oportunidade da gente aprender com a diferença. A gente cria uma expectativa de que tem que haver unanimidade de pensamento, todo mundo pensando igual. E a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? A gente não precisa pensar igual aos outros, mas a gente pode se abrir para ouvir a ideia do outro, sem julgá-lo, sem colocá-lo num lugar de inferioridade porque pensa diferente de mim, sem olhar para essa pessoa como uma inimiga porque ela pensa diferente de mim. Então a gente precisa se abrir para a opinião diferente e compreender a opinião do outro sem julgar o outro. Sem julgar. Se eu tenho uma opinião sobre um assunto, minha esposa tem uma outra opinião sobre aquele assunto, eu posso entender a opinião dela, ela pode entender a minha, cada um pode ficar com a sua própria opinião, sem ter que um convencer o outro de que o outro é errado, sem querer entrar num campo de batalha para convencer o outro. Entende? Então, pensando nessa comunicação do nosso dia a dia, vocês vão tem situações que há discordância sobre criação de filhos. O pai acha que tem que ser de um jeito, a mãe acha que tem que ser de outro. E aí, fica um brigando com o outro, acusando o outro, querendo convencer o outro, a sua própria opinião. Por que não buscar uma compreensão do outro? E vocês então podem deixar esse assunto sendo trabalhado por um tempo, até chegarem num consenso. Não é num convencimento, não é chegar no convencimento, mas num consenso, sabe? A diferença entre convencimento e consenso é que no convencimento eu tenho que trazer o outro para o meu lado. Eu tenho que trazer o outro para acreditar igual a mim, para pensar igual a mim. O consenso é quando eu ouço você, você pensa diferente de mim, eu entendo seu ponto de vista, você entende o meu, e a gente então procura tirar uma conclusão desses dois pontos de vista, de forma que a gente possa caminhar juntos. Caminhar juntos. Não é assim com a igreja? A gente caminha junto como igreja,
Agora, todo mundo concorda com todos os assuntos aqui dentro? Sim ou não? Não. Nós divergimos de alguns assuntos. Às vezes, a divergência é grande que a gente fala assim, não, gente, a gente não pode sair daqui com a decisão, a gente não está pronto ainda para decidir. Vamos suspender esse assunto, vamos pensar um pouco mais, vamos melhorar aí, né, a nossa reflexão, depois a gente volta a conversar, até entrar num consenso como igreja. E assim a gente escolhe caminhar junto. Ah, não, eu vou embora dessa igreja porque eu penso diferente desse pessoal, esse pessoal pensa diferente de mim. Não, vamos caminhar juntos. Vamos procurar entender por que o outro está pensando isso, hein? Por que essa pessoa está achando que é dessa maneira, eu acho que é dessa? Vamos conversar para tentar entender um ao outro? Então, a gente precisa procurar compreender o outro, compreender o cônjuge. E sabe uma forma da gente trabalhar isso? É o seguinte, quando a Alessandra traz um assunto para mim, dá a opinião dela, eu falo assim, amor, eu entendi bem, foi isso que você quis dizer? Essa minha resposta a ela, eu entendi bem, você quis dizer isso? Eu estou dando um feedback sobre o que ela falou. Eu estou dizendo para ela assim, você que falou isso, eu entendi isso, foi isso mesmo que você quis dizer? Aí ela vai falar assim, você entendeu certinho, né? Era isso mesmo que eu queria dizer. Ou então não é muito bem isso, quis dizer outra coisa, você entendeu diferente. E aí a gente vai tentando compreender, entender o outro para que a comunicação que ela expressou seja recebida por mim da forma como ela quis expressar, né? Isso ajuda a gente na compreensão. Em reuniões, irmãos, da igreja, é importante, antes de você concluir alguma coisa, perguntar para o outro irmão, irmão, eu ouvi você falando tal coisa, eu entendi isso, tal coisa, é isso mesmo? Eu entendi bem o que você quis dizer? Aí esse irmão que falou vai poder falar, foi isso mesmo. Ou então não, ele vai dizer, não foi muito bem isso. Eu quis dizer isso, mas só que um pouquinho diferente. Porque às vezes a gente vai embora de uma reunião, ou a gente deixa uma conversa com o cônjuge, achando que entendeu, mas a gente não entendeu. Achando que o outro está pensando uma coisa que é diferente daquilo que ela falou, daquilo que ela quis expressar. Então, busque compreender o seu cônjuge, e a gente faz isso na conversa, dando feedback, perguntando, foi isso mesmo que você quis dizer? E assim a gente evita essa falha, esse ruído da comunicação. Em 13º lugar, preocupe-se com os interesses do cônjuge. Preocupe-se com o interesse do seu cônjuge. Nós hoje queremos muito ser o foco das preocupações do cônjuge, mas a gente tem pouca disponibilidade em se preocupar com o interesse do outro. A gente quer que o nosso interesse seja valorizado, seja realizado. A gente quer que a nossa opinião, que o nosso desejo, o sabor da pizza que prevaleça seja nós, que o lugar que a gente vai seja o que a gente quer, mas a gente precisa exercitar essa preocupação com o outro. O amor é doar-se ao outro. O amor é servir ao outro. O amor é tratar o outro com mais honra do que a mim mesmo. O amor é quando a gente está disposto a abrir mão de algo nosso para favorecer ao outro. É quando a gente abre mão de um sábado à tarde para ficar em casa, para ir ajudar a fazer a mudança do irmão. A gente está demonstrando amor. Em casa, amor é quando a nossa vontade é de ficar no sofá, descansando, relaxando, mas a gente vê, isso muito para os homens, né? A gente vê a esposa lá fazendo todo o trabalho doméstico, e aí quando o marido fala assim, eu estou morrendo de vontade de ficar aqui nesse sofá, mas eu estou vendo a minha esposa ali, e eu vou lá ajudá-la. Eu vou lá dar minhas 2 mãos para ela. Rapaz, você não faz ideia do quanto que isso mostra amor pela sua esposa, quanto que ela se sente amada, quando ela vê a sua participação na educação dos filhos, quando ela vê o seu interesse nas coisas que são interessantes para ela, quando você senta ao lado dela para ver um filme e você fala, e aí amor, qual filme a gente vai ver hoje? E não você já chega lá com uma lista de filmes, porque eu estou aqui, peguei um monte de recomendação, você está doido para ver os filmes, você nem sabe se ela quer ver aqueles filmes. Aí você mostra preocupação com o interesse do outro.
coisa pequena, né? Você, esposa, mostra interesse pelo seu marido quando ele tem uma necessidade sexual e você é sensível a isso. Quando você sabe que seu marido, que tem muito mais apetite sexual do que você, geralmente, tá? Normalmente, dentro da normal, os homens têm maior necessidade sexual do que as mulheres, por conta de hormônio, por conta de um monte de coisa. E aí, os homens se sentem desprezados, sem o interesse da esposa, quando passa dias, semanas, e ela sequer pensa nesse assunto, sequer fala nesse assunto com o marido, sequer volta-se para ele para a intimidade sexual. Isso pode acontecer de forma inversa? Pode. Mas o padrão, tá? A normalidade, assim como o padrão é a mulher precisar de ajuda lá nas coisas domésticas. Agora pode inverter? Pode ser o contrário, do marido muitas vezes estar na tarefa da casa e a mulher precisar falar, meu marido, eu vou te ajudar hoje aqui a fazer a comida. Pode, mas não é o mais comum a mulher estar nessa função? Então, queridos, a gente mostra interesse pelo outro. E essa é uma maneira de nós expressarmos o amor ao outro. De dizer, olha, eu te amo. Quando a gente abre mão de uma coisa que é o nosso conforto em prol do outro. Sim, irmã Vilma. Sim. Sim. Obrigado, irmã Vilma. Isso aí, não vamos dar esse tiro no pé, né, gente? A noite vem. É verdade. Agora, irmã Vilma, eu vou te falar uma coisa, tá? Agora eu vou defender os homens aqui. Eu vejo o homem, irmã, eu vejo o homem fazendo um monte de coisa. Eu vejo o homem ajudando com os filhos, ajudando com a casa. Aquela coisa de, você tem que acordar, esquentar a fogueira, né? O homem é assim, se acende o fogo, a mulher você tem que ir esquentando. Mais ou menos, tá? Isso é meia verdade, porque eu vejo, né, casais em que o marido mas chega à noite, nada esquentado. Adiantou nada, não esquentou nada. Tá aquela geladeira igual, como se não tivesse feito nada, né? Tem que trocar a lenha, né? A lenha está molhada. Pois é, eu acho que são as duas partes, né? O marido ser gentil, o marido ser cuidadoso, afetuoso. A mulher também está mais atenta, sabendo que o marido, ele tem uma necessidade, um desejo maior do que o dela. Tá? Tudo que aconteceu de ruim é culpa do marido, o Adriano falou. Então, aí não tem clima, né? Mas, queridos, olha, uma coisa que eu falo, uma coisa que eu digo para as mulheres, para os casais e principalmente para as mulheres. Pensa numa coisa. Se o homem ou se a mulher tem sede, tem água facinho para matar uma necessidade de sede. Se o homem ou a mulher tem fome, pega aí um aplicativo de entrega, de delivery, rapidinho está na sua casa, matando a necessidade da fome. Se o homem ou a mulher tem sono, vai chegar logo mais, vai encostar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Mas se um homem ou uma mulher tem a necessidade sexual, ele não tem onde encontrar isso se não for com você. Só isso. Então, homem e mulher precisam entender que no universo inteiro, com bilhões de pessoas, só uma pode saciar uma necessidade que é fisiológica.
dada por Deus. E essa pessoa é você para o seu cônjuge, sou eu para minha esposa. Então, eu acho maldade você deixar uma pessoa com inanição, morrendo, esfomeado, entendeu? Porque só você pode dar essa comida, não é? E aí, infelizmente, esse assunto é pano para manga, né? A lenha não pegou fogo, né? Então, queridos, pensem nisso, porque a gente não queremos mesmo, nós somos totalmente contrários a qualquer cônjuge buscar saciar a sua fome em outro lugar. Não defendemos essa ideia, nós somos monogâmicos, ensinamos a fidelidade conjugal. Mas, infelizmente, muitos casais se perdem por conta desse detalhe, por falta de entendimento de que só você pode matar essa fome, matar essa sede, essa necessidade, né? Tá bom? Então vamos cuidar disso, né? Vamos falando sobre isso para quê? Preocupar-se com os interesses do outro, interesses do cônjuge, a necessidade do outro. Isso fala sobre a intimidade, isso fala sobre as demandas da família, da casa, da criação de filhos, fala sobre a escolha de um filme para assistir à noite. Antes de você querer colocar o seu interesse, pergunta: o que você gostaria de assistir hoje? O que você gostaria de fazer hoje? Né? Como é que foi o seu dia? Fala um pouquinho lá no seu trabalho, o que aconteceu? Procure ouvir o outro. Abra-se para priorizar a necessidade do outro. Se você, homem, fizer isso, ela vai se ver satisfeita. Se você, homem, tem uma mulher satisfeita, ela vai também querer ver você satisfeito. Se eu faço isso pelo outro, o outro tem na mentalidade de fazer isso por mim, os dois ficam satisfeitos. Amém? Então pense primeiro no outro, depois você pensa em você. Assim o Senhor Jesus nos ensina, né? A dar mais honra ao outro do que a nós mesmos. Amém, queridos? Vamos finalizar? Vamos orar? Esse papelzinho está na sua mão, você tem aí todas essas ideias. Espero que você tenha anotado, tenha pensado, tenha encontrado uma coisa para você botar em prática lá no seu casamento, na sua casa, no seu relacionamento. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Oi, pastor. O vídeo chegou, por acaso? O vídeo chegou aí? Não? Tá bom.